Fute Jornalismo. Hoje a gente vai analisar o confronto das quartas de finais da Champions. Real Madrid e Arsenal. Primeiro e segundo jogo. Primeiro lá em Londres e depois em Madrid. Vamos começar? Bom, vamos lá. Começando pelo primeiro jogo, né? Arsenal e Real Madrid, no estádio do Arsenal. Cara, foi um jogo muito louco, assim, porque o Real Madrid chegava como um favorito para essas quartas de Champions, né? A maioria das pessoas via como favorito. Apesar de que, se você analisava futebol jogado em campo, o Real Madrid caía bastante em relação ao Arsenal. O Arsenal tem um futebol muito bom, porém o Arsenal vinha com diversos desfalques, como, por exemplo, o Gabriel Magalhães. Um pouco antes do primeiro jogo, o Gabriel Magalhães se lesionou. O Gabriel Magalhães, que era principal zagueiro. Pilar, né? Os dois ali, o Gabriel Magalhães e o Saliba, cara, pilares da defesa do Arsenal, uma das melhores defesas da Europa, e veio com esse desfalque do Gabriel Jesus, o Kai Havertz, vários desfalques, cara. Então, tipo assim, o Real Madrid também tem, obviamente, o Militão, o Carvajal, teve o Mendy também de desfalque, três peças titulares da zaga, então, obviamente, isso também ferra com a defesa. Inclusive porém, o goleiro, né? Acho que no primeiro jogo, não sei se o Courtois jogou. O Courtois jogou. Né? Mas ele tinha acabado de voltar também, quase que não joga, né? Pois é. Então, assim, o Real também, só que com menos desfalques, assim. E, cara, parecia ser um jogo muito equilibrado, um pouco mais pro Real. Mas o que aconteceu dentro de campo foi que o Arsenal dominou o Real Madrid. Se você pega o primeiro tempo, no primeiro tempo o jogo foi mais equilibrado. Chance para os dois lados, teve uma chance muito clara para o Mbappé, só que o Real Madrid praticamente só teve essa chance. O Arsenal já teve mais algumas chances, só que o Arsenal não conseguiu converter essas chances em gol. Já quando chega no segundo tempo, o Arsenal muda o bom futebol que estava jogando para um bom futebol com efetividade. Parece que o Arteta no vestiário conseguiu convencer aquela conversinha que o chute no gol é importantíssimo. E aí, inclusive, a gente viu, né? Uma das coisas mais históricas que eu já vi, que foi um volante que não tinha gol de falta na carreira. Ele não tem gol de falta na carreira, Declan Rice, e fez simplesmente dois dos gols mais bonitos de falta que eu já vi na história da Champions League. E dois dos gols mais bonitos de falta que eu já vi. Tem aquele do Messi contra o Liverpool, mas assim, não. Contra o Liverpool. Mas assim, esses dois gols do Declan Rice foram absurdos. Inclusive segundo ali. O primeiro ali, o próprio Courtois depois assumiu a responsabilidade. Ele falou que deveria ter colocado mais um homem na barreira, porque a bola passou pelo lado da barreira, né? Acho que passou do lado Mas, do Valverde. Cara, se tu analisar o lance, eu acho, tá? Não vou falar com certeza, né? Mas eu acho que se tivesse mais um jogador ao lado do Valverde ali, na barreira, a bola passaria mesmo assim, de tão bem batida que foi aquela falta. Foi uma curva, assim. E não tinha como o Courtois pegar, né? Cara, o Courtois deveria, na verdade, estar um pouquinho mais pro meio, talvez ele tivesse chance de pegar, mas a bola entrou muito rente. E a segunda falta, cara, a falta perfeita. Putaria, né? A falta perfeita existe. Uhum. A falta perfeita existe. No ângulaço, assim, faltaça, golaço. E o terceiro gol, aquele gol do Merino, que inclusive o Merino, né, já sobre os desfalques do Arsenal, né, o Merino é um volante que era reserva do Arsenal, foi a temporada inteira reserva do Arsenal, e após lesão de Gabriel Jesus, Kai Havertz, o Merino assumiu o papel de centroavante, um volante assumiu o papel de centroavante e fez gol no Real Madrid. Nunca tinha jogado de atacante na carreira dele. Né? Sim, foi exatamente. Um papel completamente novo que o Arteta implementou pro Merino nesse time do United. Sim, e assim, deu muito certo, não só na Champions, mas na temporada inteira. Mas falando da Champions, ele fez um gol digno de centroavante, atrasando a passada, que vários centroavantes dos bons perderiam, tá? Sim. Aquele gol. Atrasando a passada, fazendo um gol no cantinho, chute colocado no cantinho contra o Courtois, não teve chance de defesa. Ele tá jogando muito. Exatamente. Então, assim, o time do Arsenal não tem o que reclamar. O time do Arsenal, assim, os 11 e quem entrou muito bem, não tem o que falar. Não tem o que falar do time do Arsenal. Todos estão de parabéns, mas é claro que a gente dá aquela moral, principalmente para Merino, Declan Rice, né? O Bukayo Saka, que voltando de lesão, jogou Saka muito foi um também. destaque na partida pra mim também. Sim. O cara voltou. Foi o primeiro jogo da volta dele e ele sofre, acho que as duas faltas. Né? Se eu não me engano, foram as duas. Mas a primeira, de certeza. A segunda, não tenho certeza. Não. E assim, o Lewis Kelly, lateral muito novo, jogou muito bem também. O Odegaard. E o que definiu a partida, na minha visão, foi o controle de meio de campo que o Arsenal teve. O meio de campo do Real Madrid nem foi tão mal assim, defensivamente eles até que foram bem. Só que o meio de campo do Arsenal engoliu o meio de campo do Real Madrid. Tipo assim, a gente sabe que para um time funcionar, para um jogo de um time funcionar, precisa passar pelo meio de campo. É o cérebro do time. É o que conecta a defesa com o ataque. É o que cria jogadas. O meio de campo do Real Madrid foi inexistente naquela partida. Já o meio de campo do Arsenal dominou a partida. Isso fez o Arsenal
dominar e ganhar a partida do jeito que foi, com um 3-0 no placar, o que levou uma grande vantagem pro segundo jogo, né? Exatamente. E do lado do Real Madrid, assim, cara, o Courtois a gente pode, mesmo o Courtois levando 3 gols, fez várias defesas difíceis, de dentro da área, É o inclusive. destaque da partida. É o destaque da partida É pelo difícil lado achar um pelo lado destaque, do né? Real Madrid. Mas esse primeiro jogo, mas De o resto, Courtois, ninguém no Real Madrid prestou, assim. Rodrigo, Mbappé. Sim. E vamos falar do segundo jogo agora, né? Que todo mundo acredita. Todo mundo não, né? Mas a gente nunca duvida de uma remontada do Real Madrid, porque todo mundo sabe o que o Real Madrid faz em noite de Champions League. Cara, é difícil alguém falar, o Real Madrid não vira esse confronto. Porém, apesar de que muita gente acreditou, inclusive eu não achava impossível, mas pelo futebol visto e praticado do Real Madrid, a gente viu que estava complicado mesmo e que não ia ser uma tarefa nem um pouco fácil reverter esse placar, né? Contra o Arsenal. Cara, pra falar bem real, assim, em questão de futebol, não tinha como dizer que ia virar. Não A gente tinha, só né, tava cara? na mística mesmo. Sim. Porque o futebol do Real Madrid é muito inferior ao futebol do Arsenal, cara. Era só a mística, era aquela, tipo, Sim. 90 minutos no Bernabéu são É muito isso. longo e vamos. Camisa pesa sim. Eu acho que camisa pesa muito. Mas em alguns casos, e acho que na maioria, não tem nada que vença o futebol jogado. E, pô, um jogo totalmente, não vou dizer apático, que o Real Madrid ainda tentou, mas não foi objetivo. O Real Madrid foi mal em tentar finalizar e não concluir as finalizações. Muita bola na área, não tendo nenhum objetivo, né? Não, Objetividade. não Só tem outra cruzar. palavra para usar além de objetividade que faltou nesse jogo pro Real Madrid. E difícil, né, cara? Porque o Real Madrid é um time muito, pô, de nomes, cara, não sei nem descrever. Os melhores atacantes Com do mundo certeza. estão lá, O né? quarteto, cara, é só jogador que a gente sabe de todo o potencial que eles têm. Sim. Mbappé, Vini, Bellingham e Rodrigo. Fora o meio-campo, que é um meio-campo bom, tem suas dificuldades de vez em quando, mas o Sim. Valverde faz seu papel principalmente no meio de campo. O Modric também, quando entra, joga bem. Inclusive, um dos erros de escalação que eu achei que o Ancelotti cometeu foi não ter começado o jogo com o Modric. Tá? Para mim, o Modric deveria ter começado porque o Modric ia dar esse controle do meio de campo e essa dinâmica do meio de campo. Apesar de que no jogo de ida o Modric foi titular e não funcionou. O Modric nem jogou muito mal, mas não funcionou. Não funcionou esse controle. Mas eu acho que deveria, até porque estava precisando ganhar, então entrou com o Tchouaméni. Apesar de que o Tchouaméni defensivamente foi importante no jogo da volta, mas eu acho que o Modric deveria ter desde o início, porque, cara, tinha que reverter um placar muito grande, Sim, cara. né? Exatamente. E bom, no início do jogo, né, foi marcado um pênalti em cima de Bukayo Saka. Cobrou mal o pênalti, né, cara? Sim. Não, na verdade não foi nem em cima do Saka, foi em cima do... Foi o Merino. Foi o Merino, O Saka bateu o pênalti, na verdade. E Contra o Courtois, né? contra o Courtois é difícil, é difícil. E o Arsenal poderia ter aberto uma vantagem muito grande já Ali pra... acabou, né? Se Ali, abrisse... esquece. E, cara, primeiro tempo foi mais isso, foi um primeiro tempo... Ainda teve depois tipo, esse primeiro pênalti foi um puxão, e aí depois meio que, tipo, talvez na cabeça do Mbappé e do Real Madrid, tipo, pô, ele vai ter que compensar. Se rolar um puxão na área aqui, ele vai ter que dar pênalti também. E é marcado o pênalti. Pênalti em cima do Mbappé. Que é anulado. Mas, anulado. E bem anulado. Assim, eu tenho um pezinho grande pro Real Madrid aí, então na hora eu fiquei puto quando foi marcado o pênalti contra o Arsenal, e na hora que o pênalti foi anulado, o pênalti do Mbappé, né, foi anulado, eu fiquei puto também, mas depois revendo os lances, foi justo. Os dois pênaltis foram justos. E além disso, eu já falei dos cruzamentos que o Real Madrid fez. Cara, uma estatística aqui pra vocês: o Real Madrid teve 43 cruzamentos no jogo inteiro. Cara, 43 cruzamentos pra uma partida de futebol é muita coisa. Ainda mais quando o time faz um gol só, é sinal que não tá sendo. E sabe qual. Tipo, tu pega esses 43 cruzamentos, né? Um time precisando reverter uma vantagem de 3 gols. Depois ainda tomou um antes do Real Madrid fazer o dele, tomou. Sim. Então precisou reverter 4. Sabe quantos chutes a gol o Real Madrid teve? 4. 4 chutes a gol na partida. Enquanto o Arsenal, que estava com uma vantagem de 3 gols no início do jogo e em determinado momento abriu 4. Teve 6 chutes a gol. Sim. O Arsenal, não precisando de gol, teve mais chutes a gol que o Real Madrid. E qual futebol que o Real Madrid jogou? Nada, né? Não jogou? Não. O Arsenal dominou as duas Domínio partidas. total. E difícil, né, cara? Ainda mais um time, o maior time do mundo, né? Não tem como falar que a gente é clubista, porque acho que é uma opinião geral. Não tem como dizer que não. E essas
estatísticas assustam mesmo, assim. E o Real Madrid, assim, entrou nessa Champions com esse time, não tinha como não entrar como favorito, sendo o atual campeão. Então, tipo assim... E não fez uma ruim Champions, né? Fez uma Champions, começou mal, evoluiu, começou... Eu acho que, assim, pro nível do Real Madrid, é que a gente é muito contaminado pelo que o Real Madrid é na competição, pelo que o Real Madrid fez nos últimos anos. Então, a gente, olhando para isso, a gente está mal acostumado. Os torcedores do Real Madrid e as pessoas no geral que acompanham a Champions League, acompanham o Real Madrid, estão mal acostumados com o Real Madrid. Então, quando o Real não chega nem na semifinal, a gente fala, mano, caralho, loucura. É tipo, não tá acostumado. Mas a real é que é normal, cara. Pois é. Né? A última vez que aconteceu, eu acho, em 2020, né? Que o Real... 2019 ou 20? 2019 caiu pro Ajax. Que não caiu na semi, né? Nas quartas. Eu acho que sim. Então, pô, cara, é doideira, assim. E falando do jogo, assim, em questão de gol, foi 2-1, placar justo pro Arsenal, porque, a gente já falou, o Real Madrid não foi objetivo. E mereceu tomar os 2 gols. O Vini fez o gol dele, uma falha do Saliba, né? Sim. É grotesco, mas... Pra tu ver, o time nem conseguiu criar o gol, né? Pois é. O gol foi numa falha que o Saliba... Logo depois que o Bukayo Saka fez o gol, o Saliba falou, cara, 4 gols de vantagem. Eu acho que ele dormiu relaxou, assim. É que nem aquele jogo da Argentina lá que o Matheus Cunha faz o gol. Nunca tomaria em um jogo que tivesse 0-0 perdendo, sabe? Exatamente. E no mais foi isso. O Martinelli fechou o caixão do Real Madrid no final do jogo. Não passou disso. Dá pra destacar os mesmos jogadores assim do primeiro jogo. Acho que o Saka, o Martinelli, Merino e o Rice, claro. O Rice, inclusive, foi eleito o melhor da partida. Eu não acho que ele tenha sido o melhor da partida. Desse segundo jogo, não, né? Acho Mas assim, Martinelli e Saka, além do grande jogo que fizeram, também tem que ser destacado, tipo, o trabalho do Arteta, assim, que até defensivamente, cara, tipo assim, ele botou os dois pra marcar, ajudar os laterais a marcarem, e além do grande jogo ofensivo, eles também defensivamente ajudaram muito. Então, muita coisa. Absurdo, jogaram muito. Tem muito dedo do Arteta nisso. Não. Tem sentido. Tira o dedo do Arteta. Mas, enfim, eu acho que nossa análise do nosso jornalista foi essa. Você quer complementar mais alguma coisa? Cara, eu acho que não. Acho que a única coisa é que a gente tá vendo aí o que tá acontecendo com o Ancelotti. Ele provavelmente vai ser demitido. Pelas notícias que estão saindo, ele vai ser provavelmente demitido após a final da Copa do Rei contra o Barcelona, né? E, cara, eu acho que é justa a demissão, é triste por causa da história dele no clube, a história dele como técnico, né? Mas tá na hora de virar página. Tá na hora. Tá na hora de um novo técnico mudar esse trabalho. Porque, cara, o que entristece os torcedores, eu falo que eu também sou, não é o Real Madrid ter sido eliminado. É normal. Como a gente tá falando. Ainda mais pra uma equipe como o Arsenal. E meteu 5 no City. Sim, o que entristece é, tipo assim, a gente não viu um futebol, mano. Um futebol jogado pela equipe. A equipe não jogou futebol. O Real Madrid não praticou. Parece que os jogadores estavam totalmente perdidos, né, cara? Totalmente. E o jogo de volta, inclusive, tipo assim, se tu não tem futebol, no que tu ganha? Não. Nossa, na camisa não ganha. E cara, outra coisa que prova, o Vini é o jogador do Real Madrid. O Vini é o cara. Porque no jogo de volta, o Vini foi o que mais deu sangue, jogou o tempo inteiro, não foi substituído, foi o que mais deu sangue. Ele fez o gol, inclusive, numa jogada de, cara, que ele foi pra cima do Saliba, roubou a bola, fez o gol. Ele foi o que mais deu sangue, os outros jogadores faltou, tem que ser falado em Mbappé e Rodrigo, cara, faltou sangue. E isso só prova que o Vini é o cara, porque quando o time tá em apuros, inclusive esse jogo mostrou muito, a bola é em quem? A bola é no Vini. A bola é no Vini pro Vini resolver. Os outros não têm o mesmo protagonismo que o Vini tem quando precisa. Essa é a verdade. Eu concordo completamente. E acho que é isso, né, cara? Acho que é por aí. Destaque também o Valverde. Sou fã do Valverde. A partida de volta a de ida já foi um pouco mais abaixo, mas pelo menos ele dá um pouco mais de raça que os outros jogadores. Né? Sim. A Mavinga. Mas, enfim. É isso, né, rapaziada? Tamo junto, rapaziada. Se vocês gostaram, é o nosso segundo vídeo já desse quadro. A gente analisa os jogos assim. Se vocês gostam, deixa nos comentários. A gente também entende muito pelo like, pelas visualizações, compartilhamentos que vocês fazem. Sim. Então, é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Falou.